Olá, seja bem-vindo a esta casa de alto padrão no bairro do Portão das Colinas, em Guaratinguetá. Essa casa contém essa sala de estar, tem a sala de jantar, a área gourmet, cozinha, lavabo e além da nossa área lá fora que contém uma piscina, sauna e os banheiros. Para aquele churrasco perfeito, nós temos essa área gourmet. E para esse verão, nada melhor do que uma piscina, uma área dessa maravilhosa, com a piscina, sauna, os banheiros, para você desfrutar com a sua família. Estamos agora no segundo andar da casa e contém 3 suítes, sendo 2 com closet, uma suíte master com banheiro com hidromassagem